Em 31 de janeiro de 1892, Charles Haddon Spurgeon morreu em Menton, França, enquanto sua esposa Suzy estava ao seu lado. A sua morte foi o vale mais profundo dos muitos anos de sofrimento que viveu. Enquanto o corpo do príncipe dos pregadores era levado para Londres para uma semana de funerais, Susanna Spurgeon retirou-se para a propriedade de Thomas Hendrick, do outro lado da fronteira italiana e a quilômetros de Menton, enquanto a sua dor e a sua aflição física a impediu de voltar para casa imediatamente. Ali, enquanto as águas azuis do Mediterrâneo beijavam a costa italiana, ela contemplou o seu futuro sem Spurgeon. Quando as tempestades chegam e nossas árvores de deleite ficam nuas e sem folhas, quando ele nos despoja dos confortos aos quais seu amor nos habituou, ou, o que é ainda mais doloroso, quando ele nos deixa sozinhos no mundo para lamentar a ausência de o principal desejo de nosso coração. Então, cantar, abençoar, louvar e exaltar seu amado nome somente é obra da sua livre graça. Durante décadas, Suzy suportou a ansiedade dos testes de Charles, bem como o peso da sua própria saúde debilitada. Embora seu rosto ainda exibisse cachos juvenis, as rugas traíam os desafios de sua vida. Olhando para o mar a partir da varanda da imponente mansão de Humbury, a milhares de quilômetros de casa, Suzy decidiu continuar o ministério de Charles, centrado no Evangelho. Mas como? Suzy voltou a 1885, quando o primeiro volume do livro de Charles estava prestes a ser publicado. Ela expressou seu desejo piedoso e grande de que todos os pastores na Inglaterra recebessem uma cópia. Longe de rejeitar sua ideia, Charles encorajou-a a colocá-la em prática. Assim começou o Fundo de Livros da Sra. Spurgeon. 17 anos depois, ao olhar para a costa italiana, decidiu que esse projeto continuaria a ser sua primeira prioridade ministerial. Não foi um compromisso fácil, pois iria supervisioná-lo em todos os aspectos. Quando morreu em 1903, Suzy tinha dado mais de 200 mil livros a 25 mil pastores, encorajando-os a fortalecendo as suas igrejas e promovendo o evangelho em todo o país. Apesar de exigir seus maiores esforços, o Fundo do Livro foi apenas um de seus muitos ministérios. Em meados da década de 1890, ela ajudou a fundar a Igreja Batista Beulah, em Bexhill-on-Sea. Ela também foi autora de vários livros e até mesmo coeditora e principal colaboradora da autobiografia de Charles Spurgeon, em 4 volumes. Todo esse trabalho surgiu de seu compromisso de trabalhar para a glória de Deus e bem de muitos e a promoção do legado de seu marido. Durante o namoro, ela prometeu nunca atrapalhar o ministério do pregador e, embora agora estivesse velha, sofrendo sozinha, não abandonaria a tarefa. Susanna Thompson nasceu em 15 de janeiro de 1832 em Londres. Era filha única de Robert e Susanna. Ela era uma garota londrina com hábitos de cidade grande e fez várias viagens a Paris durante a sua juventude para aprender francês. Sua família frequentava a capela de New Park Street, onde James Smith era pastor, cujo ministério evangelístico despertou em Suzy o desejo de ser salva e batizada. Isso se tornou realidade em 1852, quando ela se converteu aos 20 anos. Porém, devido à sua personalidade e diversos fatores culturais, ela escondeu sua fé por um tempo. Em abril de 1854, o jovem Charles, ao chegar como pastor na capela de New Park Street, soube das lutas espirituais de Suzy e deu-lhe seu livro favorito para ajudá-la no crescimento espiritual, O Progresso do Peregrino, de John Bunyan. Essa iniciativa de Spurgeon abriu o coração tímido de Suzy. Ele o aconselhou a dedicar sua fé ao diligente serviço cristão, e sua mensagem ressoou profundamente. Ao mesmo tempo, o amor floresceu entre os dois e eles ficaram noivos em agosto de 1854. Suzy foi batizada por Charles no início de 1855 e eles se casaram em 8 de janeiro de 1856. Eles tiveram filhos gêmeos, mas logo após o nascimento enfrentaram a primeira grande prova do casamento. Charles e Suzy passaram a lua de mel em Paris e tiveram uma experiência cultural completa, visitando de tudo, desde galerias de arte até catedrais. Suzy era fluente em francês, mas Charles não. Por isso, ficou encantado por ter sua esposa como intérprete. Após retornarem a Londres, eles se mudaram para sua primeira residência juntos, um lugar que Suzy chamou de Loveland. A descrição de sua primeira casa foi adequada, pois eles tiveram um lindo casamento durante 36 anos, afetuoso e felizmente romântico. Mas épocas de sofrimento sombrio, separação e tristeza também estavam entrelaçadas nele.
Charles esteve muito ocupado no primeiro ano de seu casamento, cuidando de uma congregação crescente, liderando ministérios auxiliares relacionados à igreja, respondendo a muitas correspondências, pregando em todas as ilhas britânicas e, além disso, editando e escrevendo. O desastre do Surrey Garden Music Hall, ocorrido em 19 de outubro de 1856, ilustra tanto o auge de sua fama quanto a profundidade de suas tristezas. Ele tinha apenas 22 anos quando mais de 10.000 pessoas lotaram o salão para ouvi-lo pregar, e outras milhares se reuniram do lado de fora. No início da reunião, um grupo de criminosos gritou "fogo", embora não houvesse nenhum, e o pânico eclodiu. Na pressa para sair do prédio, 7 pessoas morreram pisoteadas e outras 30 ficaram gravemente feridas. Spurgeon estava inconsolável e o futuro do seu ministério parecia em dúvida. Quando Suzy recebeu a notícia em casa, ela se ajoelhou para orar pelos muitos afetados e pelo espírito desanimado de seu marido. Embora Spurgeon tenha retomado seu ministério algumas semanas depois, ele ficou para sempre marcado emocionalmente. Suzy foi uma âncora naquela tempestade enquanto buscavam a Cristo juntos. O inimigo físico de Charles era a dolorosa doença da gota. Mais tarde, uma lesão renal foi acrescentada, e ambos foram acompanhados por períodos de depressão agravados pelas lembranças do desastre do Music Hall. Por sua vez, Suzy começou a diminuir a frequência à igreja em meados de 1868. Desde então, 1892, ela raramente comparecia aos serviços religiosos devido às doenças físicas. E no início de 1869, ela foi submetida a uma cirurgia pelo aclamado ginecologista James Simpson, o que a ajudou um pouco. Mesmo assim, ela continuou a sofrer pelo resto de seus dias. Várias controvérsias eclodiram ao longo do ministério de Charles, mas a que mais preocupou foi a dos graus inferiores de 1887, no centro da qual estava o que ele considerava o enfraquecimento das doutrinas bíblicas fundamentais por alguns homens da União Batista. O desacordo levou Charles a renunciar ao sindicato. Embora não tenha se envolvido diretamente na controvérsia, Suzy lutou pela verdade, aumentando seus esforços no fundo do livro e incentivando os pastores a lerem textos doutrinariamente sólidos. À sua maneira, ela lutou contra a corrente do liberalismo teológico com seu marido. Suzy acreditava que esta controvérsia, com a correspondente perda de amizades, tinha tragicamente acelerado a morte de Spurgeon. A morte de Charlie em 1892 entristeceu Suzy, mas não a paralisou. Ao longo de sua vida, ela foi motivada pelas primeiras palavras que ele lhe dirigiu quando ela se deparou com dúvidas. O serviço ativo traz consigo paixão, e isso tende a eliminar dúvidas, pois nossas obras tornam-se assim uma evidência de nosso chamado à eleição. Essa frase motivou Suzy naquele momento e ao longo de sua vida. No entanto, não foi apenas a sua determinação pessoal que a fez continuar. Proclamando o verdadeiro poder por trás de seu trabalho, Suzy escreveu: "Vejo o Senhor com um olhar humilde e firme, e recebo coragem e força para avançar e subir no caminho que Ele traçou para mim." Essa afirmação também não veio de ânimo leve, como se fosse simplesmente o produto de um momento emocional. O estudo da Bíblia ano após ano e do início ao fim, juntamente com a oração e a leitura regular dos melhores escritos devocionais da época, que nutriram a alma, cultivaram em Suzy uma profunda e permanente centralização em Cristo. A história de Suzy contém provas abundantes da sua fé em Jesus e do seu serviço sacrificial ao seu reino. Charles Jr. escreveu sobre seu trabalho para o Senhor, mesmo quando a mente estava cansada e o corpo extremamente fraco. No momento de sua morte, Thomas, o outro filho de Suzy, escreveu sobre como a vida de sua mãe poderia falar às outras gerações futuras. Acredito que ela nos insistiria com mais seriedade e doçura do que antes, na preciosidade da palavra e no nosso dever de guardá-la no coração. Ela nos pediria para valorizar e defender as promessas. Ela nos incumbiria de nos apegarmos à cruz e ao que é bom. Ela imploraria aos não salvos que confiassem imediatamente na obra consumada de Jesus. A tataraneta de Suzy Spurgeon Corrane, escreveu: "Quando havia bons momentos, ela o louvava, e quando havia provações, ela caía de joelhos diante dele. Repetidamente, ela ia à fonte de água viva, e bebi profundamente disso. Então, e somente então, ela foi capaz de fazer tudo o que fez em sua vida." Suzy era esposa do pastor mais famoso do mundo,
autora de livros, amante dos pobres, plantadora de igrejas, mãe e avó devotada. Embora pressionada pela aflição e pela dor, Suzy estava determinada a viver com Cristo como sua vida e com a alegria dos outros como sua missão. A letra de um hino está escrita no túmulo onde Suzy está enterrada ao lado de Charles, descrevendo a sua devoção a Jesus e a sua esperança para o futuro. Já que tudo que eu encontrar irá funcionar para o meu bem, amargo é doce, remédio é comida. Embora doloroso no momento, em breve cessará. E então, que agradável o canto do conquistador. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E que Deus abençoe a cada um de vocês.